Olá, eu sou o professor Thiago Pérez e ao longo desta unidade nós vamos falar sobre os fatores nacionais e regionais relacionados ao crescimento. E quando eu falo de crescimento, óbvio, né, por óbvio, dentro da disciplina, dentro da área, né, de economia regional e urbana, nós estamos falando de crescimento econômico em sentido estricto, né, mas aqui cabe uma pergunta, afinal, o que leva um país a atingir uma taxa de crescimento considerável, a alcançar níveis de bem-estar social satisfatórios, enquanto outros países parecem morrer na praia, por assim dizer, né? Não conseguem alcançar, né? Garantir um nível de desenvolvimento, garantir um nível de crescimento e nem tampouco promover a assistência e ou bem-estar social. Essa é uma pergunta que não é que foge a respostas simples, por assim dizer. É um dos tópicos mais complexos da economia, mas que de forma geral é um fenômeno identificável e não apenas uma abstração. Basta olharmos, por exemplo, para a China de hoje e a China de 40 anos atrás. Indubitavelmente houve um crescimento exponencial e a tendência é que o mesmo continue a se perpetuar pelas próximas décadas, vindo a afetar, por assim dizer, a hegemonia de outras nações já consolidadas no campo econômico, como os Estados Unidos. Então, enfim, para nós entendermos o papel da China, né? Como a China conseguiu galgar para si esse crescimento e porque outras nações não conseguem acompanhar esse ritmo, é preciso identificarmos os fatores relacionados ao crescimento regional e ao crescimento nacional de maneira geral. Então, dentro dessa discussão, vale a princípio denotarmos 3 pontos. E o primeiro é: muitos governos, sobretudo de regiões de grande volume territorial, que países vão ter grande volume territorial. Por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Austrália, Índia, China, Rússia, são os maiores, né, por assim dizer. Tem de lidar com a lógica de promoção de infraestrutura e de integração territorial. O Brasil, por exemplo, tem dimensões continentais. Nenhum país da América Latina detém nem metade do território, né, equivalente ao Brasil. E uma das maiores dificuldades é integrar, não apenas do ponto de vista econômico, mas também cultural e político, as diversas regiões do Brasil. Isso levou, por exemplo, ainda no século XIX, a uma série de projetos serem apresentados a Dom Pedro II, tentando viabilizar a construção de ferrovias, de malhas ferroviárias, a fim de interconectar o território brasileiro. Por uma série de variáveis históricas, a preferência para a conexão, por assim dizer, dos territórios nacionais, né, das 27 unidades federativas e dos municípios que estão involucrados no mesmo, foi a via rodoviária, né? Talvez porque quando esses projetos iniciaram, o custo do petróleo era bastante baixo, né? Isso iniciou muito antes do primeiro e do segundo choque do petróleo, que foram as variáveis que de fato mudaram a equação nesse sentido. Bom, adiante, essa é uma lógica que, em larga medida, passa pelo seio do planejamento do Estado. E quando nós falamos do planejamento do Estado, nós estamos falando não apenas de estados autoritários que vão exercer uma posição dirigente em relação à economia. Ao contrário, nós estamos falando de qualquer estado. Então, quando um estado decide, por exemplo, desregulamentar, diminuir uma alíquota, instituir ou eximir um tipo de imposto, a partir desse momento, existe o quê? Uma nova variável na equação, uma nova determinante, né? Um novo percalço ou ainda uma nova oportunidade. E geralmente aquilo que muda de fato as vias de crescimento
da economia acaba por ser, de forma ou outra, o planejamento do Estado. Então, nesse sentido, regiões mais desenvolvidas, em parte, são mais eficientes no que diz respeito à concentração de esferas de capital. E quando nós falamos de capital, nós estamos falando não apenas de capital econômico, mas nós podemos aqui, por exemplo, utilizar a terminologia do sociólogo francês Pierre Bourdieu, da École de Sociologie do Collège de France, que vai falar que o capital ele pode se dividir em pelo menos 4 vias distintas, sendo uma o capital econômico, nesse caso, qualquer valor convergível escasso, como por exemplo ouro, prata, diamante, crédito, ações do mercado, dinheiro, bitcoins, criptomoedas, enfim. O segundo nível vai se definir o capital intelectual, que vai se caracterizar como o capital institucionalizado, ou seja, relacionado a alguma instituição, capital incorporado, ou seja, aquele próprio das relações do dia a dia, e o capital objetivado, aquilo que vai se materializar na forma de uma coisa, né? Então, por exemplo, um objeto de arte, uma antiguidade. A terceira via, o capital social, então, nesse caso, o peso individual dentro das relações, como, por exemplo, o peso de um digital influencer ou ainda de um magistrado. E o terceiro, o último nível, o quarto nível, vai ser o capital simbólico, que vai ser a cristalização máxima desse capital. Então, dito de outra forma, um dos modos, né, de garantir o crescimento regional é atrair e se tornar um imã ou um captador de todas essas formas de capital, né? Então, primeiro, a localização ela é um espaço finito de soluções. Quem tem, por exemplo, uma fazenda, quem dispõe de um alqueire de terra, vai ter que decidir muito bem a cultura ali a ser exercida, pois afinal é um espaço finito de soluções, né? Eu não posso desenvolver qualquer tipo de projeto. É o tamanho territorial, as características, sobretudo as características climáticas e ambientais que vão dar os limites. Segundo, destaca-se que a localização no que diz respeito a um espaço de solutos. Então ela não só é limitada, mas ela traz consigo soluções. E o terceiro, destaca-se a localização como um tipo de cluster de conexão entre diferentes regiões, como por exemplo Hong Kong, que vai ser o cluster da China com o mundo das finanças, com o planeta, né, por assim dizer. Bom, então por fim, vale também denotarmos a questão do lucro, né? O lucro ele pode ser, primeiro, ele é tanto a preocupação inicial como final de qualquer empresa, de qualquer instituição com fins lucrativos. O lucro bruto ele vai se referir ao montante total do que se obtém com vendas, produção ou intercâmbio de valores, enquanto o lucro líquido ele vai se caracterizar pelo montante de vendas subtraído do custo de produção. E, obviamente, quando nós falamos de mercado, e mais especificamente das vias regionais de crescimento, o monopólio ele vai se colocar tanto como um obstáculo para o lucro das demais empresas, como também uma vantagem comparativa para a própria empresa para adquirir para si mais lucros, né? Então, o lucro ele vai se dar em razão do valor da venda final, que se subtrai, ou seja, quanto menos eu gasto com produção, maior são as minhas chances de lucro, ou seja, eu não consigo lucrar apenas aumentando as vendas, eu consigo lucrar também diminuindo o custo produtivo, o custo da logística, o custo da distribuição. Então, como já bem dito, muitas empresas vão buscar países, territórios que vão oferecer menores custos produtivos, assim, a fim de, em última instância, aumentar a expectativa de lucro. O aumento de lucro ele pode se dar tanto pela elevação de preço como pela redução de custo, ou um ou outro. Ambos os caminhos são eficientes para se atingir o lucro.
E o terceiro, a situação monopolista, ela vai permitir que a empresa trace estratégias mais concisas para aumentar os lucros. Claro que o monopólio é uma prática anticompetitiva e que, de alguma forma, ela traz custos consigo, ou seja, a empresa tem que arcar com vários custos para conseguir atingir a posição. Custos esses que às vezes superam os lucros. Visto isso, vamos à leitura do nosso desafio. A economia regional e urbana se debruça sobre a lógica da produção e distribuição de recursos e a relação dessa com o território. Nesse sentido, o território é interpretado dentro da equação econômica como um tipo de variável independente, ou seja, que exerce efeitos. Nesse sentido, quais são as 3 categorias consideradas pela economia regional? Desse modo, chegamos ao término de mais um encontro. Espero que tenham gostado do conteúdo e desejo a todos bons estudos. Muito obrigado.